Então nós temos que entendê-lo, que não são todos que veio a esse mundo, que fala que é filho de Deus, e muitas vezes nós podemos falar que filho de Deus é aqueles que renuncia, aqueles que obedecem, aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que renunciam, aqueles que andam na luz, venha fazer a vontade de Deus, renunciando às coisas da carne, da vida, do mundo, do diabo, aqueles que não se contaminam o seu corpo, porque o corpo, meu amigo, é o templo, esse corpo. Eu estou com 65 anos, vou morrer falando isso. Esse corpo, nós temos que zelar, cuidar. Não importa o que a pessoa acha, que você venha falar que você é feio, que você é fanático, que você é religioso, que você é isso, que você é aquilo, não importa. Meu amigo, crítica ajuda você a crescer. A crítica. A pessoa vir falar mal de você, muitas vezes a gente acha ruim, mas é porque as pessoas não têm entendimento. Muitas vezes você até pode vir achar ou vir pensar, Deus podia tacar fogo nesse mundo, Deus podia acabar com tudo, mas Deus não é vingativo, porque Deus enviou, não estamos pela lei. Se nós estivéssemos pela lei, como antigamente no passado, a gente via, Deus ele acabava com certas cidades, são cidades de pessoas que estavam fazendo a vontade do diabo, e bebia, fumava, jogava, prostituía, pessoas que estavam fazendo a vontade da carne. Então Deus olhava, Deus via, Deus acabava com a cidade. Mas hoje não, Deus ele respeita o limite, porque Deus enviou o Filho dele. Então a gente não podemos fazer justiça. A justiça vai ser feita naquele dia, do último tempo, o dia final, aonde hoje Deus enviou o Filho dele. Deus te dá essa plena liberdade de você se limpar, se colocar, se limpar diante de Deus. Vir fazer um concerto, uma aliança, para que você venha salvar a sua alma. Então, pelo sangue e pelo nome de Jesus, então não estamos pela lei, estamos pela graça. O véu se rasgou, o véu se dividiu em duas partes. Então nós temos que entendê-lo, que não estamos pela lei, estamos pela graça. Então Deus, ele tem sido misericordioso, ele tem feito a gente entender esse ponto de vista. Não podemos forçar ninguém a nada. Você forçar você ser evangélico, você andar na luz, você vir obedecer, você vir ser uma pessoa correta. Nós não forçamos. E quem faz a obra, nós só convidamos que vocês façam parte de uma reunião, que você participa daquele movimento do mundo espiritual, aonde há pessoas que renunciou, pessoas que não andam mais vir fazer a vontade do diabo, vir fazer a vontade do inimigo. São pessoas que renunciou, nascido da água, nascido de Deus. São pessoas que vão herdar o reino e a justiça de Deus. Então vale a pena, meu amigo, porque a Bíblia ela fala que aqui nessa terra não vai ficar pedra sobre pedra, nação sobre nação, reino sobre reino. Existem milhões de pessoas aí que estão fazendo o seu castelo, o seu reino, aqui na terra. Para quê? Vai ficar em vão, porque falta o conhecimento de Deus. Tem que usar o conhecimento de Deus, da verdade. Tudo tem que ser na prática, não pode ser na teoria. A teoria da carne, a teoria humana, o cientista, porque ele é estudado, ele é formado, a Nicodemos. Podemos se basear em Nicodemos. Foi chefe de Estado, uma pessoa oculta, uma pessoa cheia do conhecimento, uma pessoa inteligente. Comandava o sistema do mundo. A Nicodemos comandava o sistema do país, da cidade dele. Todo mundo respeitava. Tinha ele como aquela pessoa. Era uma pessoa estudiosa. Mas diante, quando ele ouviu falar que o homem, para poder vir alcançar o reino de Deus, tinha que nascer de novo, ele mexeu com o seu entendimento, com a sua cabeça, com a sua pessoa, com o seu psicológico, com os seus estudos. Ele ficou agitado, ele ficou sem saber, já ficou
não tinha sossego na alma, na vida. Poxa, espera aí, eu quero vir saber, entender como que eu faço. Mas ele foi em busca da verdade. Quando ele ouviu falar que o Filho de Deus ia passar na cidade, ele foi até Jesus e falou: Rabi, como se pode o homem? Eu ouvi falar que o homem só pode herdar o reino quando é nascido da água, nascido de Deus. Já fui nascido da minha mãe. E Jesus falou a Nicodemos: não é bem assim. Você só pode herdar o reino de Deus quando você é nascido da água. Tem que passar pelas águas, aceitar Deus como Salvador da sua alma, renunciando às coisas da vida, às coisas da carne, para que Deus venha te perdoá-lo, para que você possa obter um novo céu, uma nova terra, um novo céu no reino de Deus, que você possa herdar o reino de Deus. Mas você tem que obedecer o estatuto da lei, do conhecimento da lei, da verdade. Então, não teve como. A Nicodemos teve, a partir desse momento, ele já passou a entender, já passou a obter o conhecimento das coisas certas, das coisas de Deus. Então, ele praticamente anulou aquilo que ele havia falado. Ele concordou com o Rabi, ele acabou concordando com o mestre. Então, são coisas da vida, meu amigo. Muitas vezes você acha que o estudo é tudo e você fica aí cego, perdido, com a mente tampada, não tem visão, não tem conhecimento, não entende, porque você mesmo está sendo um impedimento de você ter acesso, de você fazer parte do reino, fazer parte das coisas de Deus aqui na terra. Muitas vezes o tempo está se passando e você está ficando. E se chegar no dia, não haver tempo, você vai ser lançado no fogo eterno e consumidor, junto com esse principado que jamais vai se apagar. Mas se você vir obedecê-lo, ser submisso a Deus como a Nicodemos, você pode chegar a obter e alcançar o reino, o novo céu, uma nova terra, aonde que Deus ele vai fazer essa questão aí, um novo céu, uma nova terra, onde não vai haver morte, não vai haver dor, não vai haver lamento, não vai haver sofrimento, aonde que Deus, você vai tomar posse do reino de Deus. Então, essas coisas que nós temos que entender. Então, Deus ele quer sim vir nos abençoá-lo da melhor forma que nós que nós venhamos vir entender. E muitas vezes, se você não entendeu ainda aquilo que eu tenho falado, que você se inscreva aí debaixo do meu canal, que nós vamos enviar para você uma forma certa. Dentro da Bíblia, a Bíblia, ela é movida de texto, de passagem, mensagem, de versículo, capítulo. Se você não entender, se inscreva aí no meu canal, aí debaixo, evangelista. Eu preciso do conhecimento mais dentro da Bíblia. Eu vou estar enviando para você. É a mesma coisa, se você está aí, problema, atravessando momentos individual, problemas na sua vida individual, pessoal, família, familiar, filhos na perdição, aonde o diabo pode ter adotado no tráfico de droga. Se você está doente, está enfermo, está com seu pai no hospital, dentro de casa, em cima de uma cama, se inscreva, faça o pedido seu, evangelista. Ore em favor do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha filha, da minha casa, do meu lado, da minha família, dos meus familiares. Não importa, meu amigo. Estamos aqui para poder servi-lo, não ser servido. A Bíblia fala, é mais antes dar que receber. Nós estamos aqui diante a vocês, mediante. Estamos se colocando diante essa rede social, mediante a sua pessoa, porque eu preocupo com você, meu amigo. Você é uma peça-chave, você é importante, você é fundamental. Nós vamos continuar falando, continuar tendo esse amor. Por quê? Porque você tem uma alma, você tem uma vida,
Você é um cidadão, uma cidadã, você é um moço, uma moça, você tem seu filho, sua filha, você tem uma família, a família é a base, é a estrutura, é o alicerce. Então nós temos que estar nesse alicerce. Por quê? Se você estiver nesse alicerce, meu amigo, pode vir a tempestade, pode vir chuva de granito, a tempestade, ela não vai conseguir derrubar, ela não vai conseguir acabar com a sua fé, ela não vai conseguir, o diabo não vai conseguir chegar onde que ele quer. Por quê? Porque você foi um nascido de Deus, você está estruturado na base, mesmo que você não aceitou, mas que você venha aceitar mais tarde, que você seja essa base, na base do Filho de Deus, aonde que Jesus ele esteve no barco, juntamente com os discípulos, e aonde que um deles começou a afundar. Quando ele tirou o olhar de Cristo, ele começou a afundar. Por quê? Num segundo que ele descuidou, que ele foi olhar, colocar o sentido em outra coisa, o barco ele começou a querer afundar. Então Jesus veio e dando a mão, levantou e usou da fé. Então o seguinte, Jesus não deixou que aquele barco viesse afundar. Então é isso, nós que estamos no barco, você que está com Deus, Deus não vai deixar o barco afundar, não vai deixar o diabo derrubar sua casa, não vai deixar o inimigo mexer com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com a sua filha, alguém da sua família, porque você está diante de Deus, você é uma base, uma estrutura, um alicerce. Então não tem nada que vai abalar a sua fé. Então é isso, meu amigo, as coisas de Deus é bonita, as coisas de Deus é para todos. Deus não quer que essa raça humana seja lançada no inferno. Não, o inferno foi feito por esse anjo que veio desobedecer a Deus. É o Lúcifer, é o anjo das trevas, hoje ele habita de cima da terra. Espírito, ele é um espírito enganador, ele não tem formação. Então ele se rebeliou quando Deus formou o homem, imagem e semelhança. Por quê? Então o diabo hoje ele olha de você, você irmão, você irmã, você pessoa, você moça, você rapaz. Deus ele olha de nós, ele vê que nós somos a formação dele. E o diabo, ele se rebeliou a partir desse momento. Quando o diabo formou Adão e Eva, ele não foi lá e colocou na boca, a semente na boca dele, o fruto na boca dela, não. O diabo, ele só fica observando, ele é tentador, ele que coloca desejo, ele que coloca vontade. Não, eu vou colocar o desejo, depois que ele tomar um copo, ele vai tomar 2 copos. Eu vou colocar ele o desejo de prostituição, que ele for uma vez prostituir, ele vai prostituir diversas vezes. Então são essas coisas que nós temos que dominá-lo, as coisas do mal, não vir deixar vencer a nossa vida, chegar na nossa vida. Não vamos tomar posse dessas coisas do pecado, coisa do mal é do mal. Então isso aí faz parte do diabo e nós estamos com Deus. Não vamos abrir mão, o diabo tem que olhar e tem que ver. Ele vai ficar ali ao seu derredor. Pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser 1 ano, 10 anos, 20 anos. Ele vai olhando até que ele se cansa. Vai falando, não, aqui não tem jeito, eu vou sair dessa casa, eu vou sair dessa vida, eu vou sair desse lugar. Porque ele já foi, mas hoje ele não é mais, ele renunciou, ele obedeceu. Hoje ele é da luz, ele não é das trevas. Então, eu vou partir para outro. Então, o diabo, ele sai da sua casa. Ele sai da sua vida. Ele abandona você. Por quê? Porque ele lutou, ele resistiu. Foi como Jesus. Por quê? Jesus, quando ele chegou no monte, lá de cima do monte, Jesus, após o batismo, Deus fez que Jesus fosse levado pela obra do Espírito Santo dele. Que Jesus fosse levado no último topo do monte. Foi o único lugar, um lugar isolado, um lugar difícil de se chegar. Não tinha ninguém, mas estava ali Deus e Jesus. E Jesus se colocava de joelho, ele fez uma aliança com Deus 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Foi aonde o diabo chegou
e jogou dentro da Bíblia, dentro da verdade. Por quê? Porque o diabo queria confundir a mente. Não, eu jogando dentro da verdade, ele já tendo conhecimento, ele vai cair. Ele vai cair naquilo que quando eu chegar, se manifestar em forma de anjo de luz, que eu chegar a falar com ele essas coisas, ele vai ouvir, vai obedecer, porque eu estou jogando dentro da Bíblia. Mas Jesus falou, diabo, não só de pão que o homem viva, mas de toda palavra que sai, que prossegue da boca de Deus. Diabo, não atentará o seu Deus. Diabo, sai de perto de mim. Então, o seguinte, não teve para o diabo. Porque o diabo jogou dentro do certo, mas o certo acabou dando errado. Porque o diabo, ele passou vergonha. Jesus teve a capacidade de mandar ele sair de perto dele, de afastar, sair, entendeu? Ir para bem longe. Então, o diabo acabou saindo da presença de Deus, da presença de Jesus. Não teve como dá errado. Então nós também somos atentados, então não podemos ir pela emoção, nós temos que estar com Deus, de obedecer a Deus, vir obedecer a Deus, vir fazer a vontade de Deus, para que o diabo, quando vir se manifestar, você tenha a unção de Deus, você tenha a força de Deus, você tenha o Espírito Santo na sua vida, para que você não venha cair na lábia do diabo. Tem muitas pessoas estudadas, tem pastor, tem bispo, tem missionário, tem evangelista, tem homens de Deus, servo de Deus, tem pessoas de Deus que vai lá, faz tudo certo. Mas quando chega num momento como esse, meu amigo, ele aceita. Aceita, ele vai lá, ele bebe, ele fuma, ele joga, ele prostitui. Então nós temos que saber, não estou aqui fazendo julgamento, não, meu irmão. Não é porque eu estou falando isso, se eu estou falando é porque Deus está permitindo. Mas não estou aqui para fazer o julgamento, porque o julgamento não pode ser feito agora. Então eu oro em favor dessas pessoas. Eu tenho orado em favor dos bispos, dos pastores, dos missionários, das missionárias.